Olá você, amigo, amiga, mais uma vez estamos aqui com o programa Medicina em Destaque na TV Mar, canal 525, YouTube. Você pode acompanhar através das redes sociais. Trazemos aos nossos programas temas, curiosidades acerca da nossa ciência milenar, medicina, ciência e arte também. Vocês vão até comprovar hoje a arte, né? A arte pela especialidade que nós vamos tratar hoje. E eu peço, assim, até permissão às entrevistadas para me apresentarem de imediato, para dizer que nós vamos falar de uma ciência. Nós estamos acostumados a saber que medicina é a arte de curar, segundo Hipócrates. Também a arte de prevenir, mas a arte de apresentar relatório em juízo, a arte de interpretar um fato de interesse da justiça para trazer as informações, o clarão, aquele que vai garimpar essas informações para que torne o julgamento o mais verdadeiro possível. Eu peço até o Max que coloque essa primeira foto aí, que mostra exatamente, quase que um diagrama, o diagrama na segunda foto, mas essa primeira, ela mostra a medicina como a arte de curar, nas palavras de Hipócrates, esse aí, a arte de prevenir, mas a arte de apresentar relatório em juízo foi dada essa informação por Ambroise Paré, lá na França, século XVI, início do século XVII, lá em Paris. E também Paulo Zacchia, já em Palermo, na Itália. Mas coloca a segunda foto, que nós vamos ver que a medicina, a arte de apresentar relatório de juízo, é essa interseção, a medicina legal, entre a medicina e o direito. E Hélio Gomes disse que a medicina legal é o conjunto de conhecimentos médicos e paramédicos que se destinam a cooperar na elaboração da norma. Olha, porque isso aí é uma fórmula de Pontes de Miranda mostrando que o fato jurídico nada mais é do que uma incidência da norma sobre o suporte fático e juridicizando e, consequentemente, uma pena. Então, a medicina legal tanto coopera na elaboração da norma, quanto na interpretação do fato jurídico, quanto na aplicação da pena. Então, nós vamos tratar hoje de medicina legal. E como convidadas, nós vamos ter aqui a professora Plúvia Cristalina, que é médica legista, mestra em psiquiatria forense, e também é uma das psiquiatras forenses que eu acredito que tem uma formação, tem uma pós-graduação dentro da área. Então, pouco utilizado pelo judiciário aqui de Alagoas, porque existem demandas, por exemplo, na própria aplicação da norma, porque o criminoso ele pode ser um inimputado, ou seja, ele pratica um crime, mas não é crime, e quem vai dizer, segundo o artigo 26 do Código de Processo Penal, é isento de pena o agente que, por doença mental, desenvolvimento mental incompleto, era, ao tempo da ação, inteiramente incapaz de entender o fato delituoso que praticava. Então, nós vamos ter aqui a doutora Plúvia e também a Maria Beatriz Valença. Olha, por que com tanta cautela para esse nome? Porque é raro, né, uma acadêmica de medicina se apaixonar por essa ciência, onde tantos correlacionam com a ciência dos mortos e etc. Ela vai dar umas explicações aqui para nós. Então, a Maria Beatriz Valença é acadêmica de medicina no SESMAC e é diretora da Liga Acadêmica de Medicina Legal. Tá? Então, peço permissão a ela para começar com a doutora Plúvia e dar os votos de boas-vindas, doutora Plúvia, aqui no nosso programa. Muito obrigada pela gentileza em me convidar, né? O Gerson é meu colega e amigo de plantão há mais de 5 anos e a nossa relação é uma relação de amizade, é uma relação muito boa. Então, apesar do ambiente ser um pouco pesado para algumas pessoas, lá no nosso plantão ele se torna um pouco mais leve, porque pela companhia um do outro. Ele sempre me ajuda, ele é meu mestre desde o início, desde o curso de formação, desde que eu comecei essa carreira, essa área médico-legal. E nós ficamos felizes com isso, Plúvia, porque, na verdade, a gente já tem uma aluna sua que se apaixona pela especialidade. Né? Beatriz, o que é que fez você olhar para essa especialidade e abraçar uma liga com outros ligantes? Bom dia, agradeço também muito o convite.
Desde antes de entrar na faculdade de medicina, eu sempre gostei muito de acompanhar conteúdos relacionados à perícia criminal, à necrópsia. E eu sempre achei muito interessante, né, como através da forma que o corpo reage, né, a gente consegue identificar o que aconteceu em determinado evento. Então, quando a gente estava no 6º período, né, da faculdade, a gente ainda não tinha pago medicina legal, mas eu e outras pessoas da minha turma, a gente tinha esse interesse de conhecer mais a área. Então, a gente viu que na nossa faculdade, né, no SESMAC, não tinha nenhuma liga relacionada ao assunto. E também nas outras faculdades até então não tinha. Tinha algumas que estavam desativadas. E aí a gente viu a oportunidade, né, de fundar uma liga de medicina legal e de psiquiatria forense também, para difundir mais, né, essa matéria que, como o senhor falou, muitas vezes a gente liga muito a medicina à questão mais da vida, da cura, mas a medicina legal ela também é muito abrangente, né, não é somente a necrópsia, tem também a perícia. Então, a gente viu essa oportunidade de ter mais conhecimento da área e também difundir, né, esse conhecimento para os nossos colegas. E como foi essa interação com a Liga de Medicina Legal da UNIT? Então, a gente viu, né, que a Liga tinha sido reativada no ano passado, acho que no 2º semestre do ano passado. E aí o Gabriel, né, que é o presidente da Liga da UNIT, entrou em contato com a Sofia, que é a presidente da nossa Liga, e ele falou, né, do desejo de organizar eventos em associação com a nossa liga, né, eventos aqui em Alagoas. E aí surgiu depois o convite para organizar o congresso, né, de medicina legal, o primeiro congresso de medicina legal aqui em Alagoas. E a gente já tinha participado recentemente de um congresso nacional que foi organizado por várias ligas do Brasil, foi um congresso de interligas. E aí a gente viu, né, como é bom um evento desse, né? E a gente achou maravilhoso quando surgiu essa oportunidade de trazer um evento desse aqui para o nosso estado. Né? E com a possibilidade, por ser online, de participação de congressistas de todo o país. Então a gente ficou muito feliz com a oportunidade, né, com o convite, e de cara a gente logo aceitou, né, esse desafio. Isso. Teve uma das noites, a primeira noite foi pelo Gabriel, a segunda noite pelo Jair, e a terceira noite por Sofia. Pela Sofia. Pela Sofia. A Sofia é de que período da sua turma? Nós somos 8 ligantes atualmente, que é a diretoria fundadora. Né? A gente até então não abriu para outros ligantes, a gente vai fazer o nosso primeiro curso introdutório ainda nesse primeiro semestre, que é quando a Liga completa 1 ano. E aí... Qual foi a pergunta que eu esqueci? Não, é importante. A Sofia. A Sofia. Isso. Que são 8 ligantes. Que são 8 ligantes. Isso. De que período? Todos são do 8º período. Qual a importância de ter uma tutora do quilate, a professora Plúvia, nesta liga? Desde o primeiro momento, a professora Plúvia foi muito solícita com a gente. Ela aceitou o convite assim logo de cara também, ficou muito entusiasmada com a ideia. E a gente sempre admirou também ela como profissional, né, da área. Então a gente ficou muito feliz quando ela aceitou o convite, e ela é sempre assim muito solícita com a gente no que a gente precisa, seja para orientar, seja para a gente acompanhar ela, né, no IML. Então todos nós somos muito agradecidos a ela, né, por tudo que ela tem feito pela Liga, por abrir o espaço dela de trabalho. E assim, o tutor ele é uma peça fundamental, né, na Liga, na condução da Liga. E ter ela como tutora tem sido muito bom. Você falou que conheceu o espaço de trabalho, já foi ao IML alguma vez? Já Sério? Como foi essa experiência? Foi uma experiência única. Foi a primeira prática da Liga, fomos eu e a Sofia, né? Nas práticas a gente se divide em duplas para ir ao IML, então na primeira prática fomos eu e a Sofia. E assim, o primeiro contato foi muito bom. A professora Plúvia foi explicando a gente tudo. Como a gente não pagou ainda a matéria, o nosso contato ainda era mínimo com os assuntos, mas a professora Plúvia foi nos explicando tudo. E foi uma experiência, assim, muito boa. Quanto mais fala, mais se apaixona, né? Com certeza. Eu lembro que da primeira vez que eu fui trabalhar lá no ML, então era atividade de papiloscopia, né? E o plantonista apresentando, ele disse que toda pessoa fica entusiasmada com o primeiro dia de trabalho. Porque eram 3 podrões, né? Aqueles cadáveres em estado de putrefação. Acho que a gente tem algumas imagens aqui também.
E ele disse que quando falava eu ia ficando mais triste. Mas não era bem isso, até porque até hoje, há 30 e tantos anos, eu estou lá. Eu vou passar uma série de fotos aqui inicialmente e eu e a professora Plúvia, a gente vai discutindo um pouquinho. Coloca essa pela ordem mesmo. Isso aqui é mostrando, né, Plúvia? Você que pode explicar aí a medicina legal dentro dos seus ramos, né? A medicina legal pericial, né, que tem a antropologia. Às vezes as pessoas ficam, né, reclamando porque o cadáver está demorando muito, é porque tem que passar por essa área que é a de identificar o corpo, não é isso? Então, os processos. Sim, existem os processos científicos, que seria a questão da papiloscopia, o DNA forense e a odontologia forense. Então, nem sempre o corpo chega como a gente fala, fresco, né? O corpo chega em um estado avançado de decomposição, no qual é difícil a gente fazer uma identificação visual. Então, a única identificação que a gente fala que é a identificação científica é uma dessas três. Tanto a parte da papiloscopia, tá? Caso não se consiga realizar a papiloscopia, se realiza a odontologia forense. Caso não consiga, vai para o DNA, porque é uma prova que exige um recurso maior do Estado. E um grau de precisão, demora mais. Isso. Contudo, às vezes as pessoas ficam reclamando, o cadáver está demorando, mas com certeza o nosso Código de Processo diz que nós temos 30 dias, pode ser prorrogados, mas, por exemplo, o caso de Michael Jackson, Lady Di, demoraram um mês, 2 meses, e é exatamente isso, é fazendo ciência. Coloca o mesmo slide, nós temos também a traumatologia. Né? Pode ir falando, né? A traumatologia, a tanatologia, sexologia, a psiquiatria e toxicologia. E a psiquiatria. Aí, em relação à questão da psiquiatria forense, né? Aqui no Estado, né, o ideal é que a perícia de ordem criminal, seja na área da psiquiatria, seja realizada por um psiquiatra forense. Verdade. Porém, né, aqui no Estado ainda não existe um núcleo para tal realização dessa perícia. São psiquiatras contratados que fazem esse tipo de perícia no manicômio judiciário, onde é realizada onde é feita a medida, né, a protetiva. Então, é algo que ainda é carente no Estado, né? Só tem, por enquanto, né, só tem a mim, né, como psiquiatra, né, com a formação em forense, lá pelo Instituto de Psiquiatria da USP, porém necessitaria de um núcleo maior, né, de psiquiatras, porque como o Gerson falou, né, crimes, né, se o periciando no momento do crime ou do delito, né, não era inteiramente incapaz de entender ou de se determinar de acordo com esse entendimento e tendo o nexo causal, é necessário uma perícia psiquiátrica. Não é? E que isso seja realizado dentro de um órgão oficial. Então, isso deveria ser realizado dentro da perícia oficial, não dentro do manicômio judiciário como é realizado atualmente. Até porque é quase que nulo esses laudos, porque o psiquiatra que faz é o que acompanha. Então, você não pode ser perito do seu paciente. Sim. Não é? Algumas vezes, estou colocando, mas antes era bem isso. Né? Quando, com a sua chegada, abre-se o espaço aqui, o judiciário, quem tiver vendo o nosso programa, né? Quem for juiz, né? O Ministério Público poderá, assim, agora já solicitar ou requisitar a perícia pelo profissional, pelo perito especializado. Nós temos a antropologia, etc. Nós coloca só um outro, mostrando que a medicina legal também atua no momento da formação da lei, na elaboração, no direito constituinte, antes chamado medicina legal legislativa, medicina legal doutrinária e medicina legal filosófica, discutir algum tema de abortamento, doações de órgãos, essas coisas todas. Mas não é fazer charme, legista, antigamente era aquele que tinha a roupa suja de sangue, essas coisas, mas é inadmissível, né? Tem todos os equipamentos de proteção, agora durante a pandemia, né, a Secretaria de Segurança colocou à disposição dos médicos legistas todos os equipamentos necessários e é exatamente buscar aí dentro dessa obscuridade, dentro dessa escuridão, a verdade real. Trazer à luz
do direito tudo o que aconteceu, né? Que eu sempre exemplifico, né, para os meus alunos, eu digo, homicídio, suicídio, acidente e morte suspeita, vai para o IML. Então, eu trato como se fosse alguém próximo. Então, isso aconteceu, a gente precisa saber a verdade, precisa coletar, né, o material para esclarecimento jurídico. Então, a gente não está ali para fazer julgamento de valor ou algo assim. A gente está para fazer o melhor trabalho, né, na nossa possibilidade, claro, né? Verdade. Coloca a próxima pela sequência. Vamos ver para terminar. Bom, antes desse aí, tem um vídeo aí, Marcos, vê se chegou, eu mandei. Coloca esse vídeo aí. Então esse é o presidente da Liga, Saudações, professor Gerson, professora Plúvia. É muito fácil falar do que deu certo. Esse congresso que nós fizemos, um dos maiores congressos de medicina legal do Brasil e quiçá do mundo, totalmente online, foi muito bem recebido. E ele só mostra o nosso compromisso para com a extensão, o ensino e a pesquisa, que são os tripés universitários. Nesse quesito de extensão, o congresso foi só o nosso pontapé. Nós pretendemos fazer muito mais, outros eventos e muito mais vem aí. Em relação à pesquisa, nós tivemos cinco resumos aprovados no último Congresso Brasileiro de Medicina Legal e Perícias Médicas e fomos convidados, inclusive, a publicar o artigo completo na revista Perspectivas, que é a revista da Associação Médica Brasileira de Medicina Legal e Perícias Médicas. E o ensino nós temos, por parte da LAMELP, aulas semanais. Então, isso tudo só mostra o nosso compromisso para com a educação e a nossa disposição para aprender. Nós queremos que isso sirva de exemplo para outras ligas do Brasil e do mundo e que mostre que o estudante tem sim capacidade de fazer esse tipo de evento. Então, vamos na frente. Professor Gerson, muito obrigado por toda essa maestria com que você nos orienta. E aí, Beatriz? Coloca a foto agora do evento, foi o Congresso Brasileiro. Nós tivemos mais de 4.000 participantes, por isso o entusiasmo do Gabriel. O Gabriel é presidente da Liga, na UNIT. A Beatriz, que você está na vice... Eu sou vice-presidente. Vice-presidente, a presidente não pôde comparecer. Não pôde comparecer. Também, né? Mas, assim, você está nesse nível, a Liga é exatamente uma referência, né? Aqui é a Sofia, né? Mostrando aí o Congresso de Medicina Legal e sua abrangência. Sim, não é isso? no formato online. Qual é a importância desse evento aí para a Liga e para as duas ligas? Eu acho que, de forma geral, para nós como acadêmicos, é importante para a gente consolidar, né, o conhecimento que a gente vem construindo ao longo do tempo na Liga e na faculdade também. E é importante também para a gente adquirir mais conhecimento na área, né, porque às vezes na graduação acaba sendo um pouco limitado. Então, é muito importante para a gente adquirir mais conhecimento, ver a visão, né, de outros profissionais da área. A gente contou com profissionais de outros estados, profissionais de outras áreas para além da medicina mesmo, né? Nós tivemos profissionais da área da odontologia, das ciências biológicas, né, da psicologia. Então, eventos como esse são muito importantes realmente para o nosso crescimento e para a nossa formação acadêmica. O Marcos, faz a sequência das fotos aí. Aqui, todas de um evento, não foi? Isso. Não, esse aí, na verdade, é de um evento que a nossa liga, né, do SESMAC, ela organizou juntamente com a Liga de Saúde da Mulher do SESMAC, falando um pouco sobre a violência sexual, né, a violência contra a mulher. Nós estamos pensando, já falei com o Gabriel, não falei para ele, mas já que o tema foi colocado por você, Beatriz, nós vamos fazer um evento só sobre violência, questão de gênero, né? Tudo sobre a mulher, desde a infância, a questão de abortamento, violência contra a criança, contra o adolescente, contra a mulher, violência e assim por diante. Vai ser uma surpresa, eu acredito que mais um evento imperdível e a alienação parental vai ser um dos temas também que nós vamos trabalhar, contar muito com a professora Plúvia nessa questão, porque será importante, né? Outro próximo. Deixa eu ver aqui. Palestra, né? Essas aí são algumas aulas da nossa liga, né? Como a liga ela teve início no início do ano passado, foi quando ela foi fundada, foi muito perto da pandemia.
Então, acabou que todas as nossas reuniões científicas foram de modo online. E aí nós temos aulas quinzenais, né, onde elas são ministradas ou pelos nossos ligantes, ou pela professora Plúvia, ou então por professores convidados. E isso aí são fotos de algumas das nossas aulas. Maravilha. Professora Plúvia, a turma está respondendo à altura, né? Sim, são muito interessados. Tá? Os encontros, né, semanais no IML, por enquanto, foram suspensos devido à pandemia, mas retornarão em breve. E, quinzenalmente, existem essas aulas no formato online, que posteriormente serão feitas presencialmente, né, dentro do centro, né, acadêmico. Isso aí. Vamos ver se temos mais outras. Pode passar as fotos. Aí só são fotos. Essa foi também do evento, foi, né? Energias de ordem bioquímica e biodinâmica, o outro. Essas fotos, quem são? É da Liga de vocês? São diretores da nossa Liga. Com a Durante uma das Plúvia. aulas práticas. Próximo. Essa Foi no congresso. é a conferencista do Congresso, falando sobre psiquiatria forense, né? No âmbito criminal. Faça uma sinopse assim, dessa palestra, porque às vezes o telespectador fica imaginando assim, né? O que é a questão da imputabilidade ou inimputabilidade, qual a importância, porque de repente existe um crime. Já teve um caso aí lá na Cambona, um rapaz passou lá e com um bastão lá quebrou o vidro. E o pessoal agrediu até a morte esse rapaz. Na verdade, ele era um doente mental. Então, além de não ser correto fazer justiça com as próprias mãos, deve ter a oportunidade de provar se ele é um doente ou não. A importância da psiquiatria forense não é só falar se o indivíduo tem o transtorno mental ou não, tá? Então, são quesitos, tá? O primeiro quesito seria, por exemplo, o indivíduo tem o transtorno mental? Sim. No momento desse crime, desse delito, da ação ou da omissão, ele tinha entendimento, ele tinha cognição, ele entendia o que estava fazendo, ou ele era capaz de responder, né? Capaz de resistir a esse crime. Então, se ele era inteiramente incapaz de entender ou se determinar diante desse crime de ação ou omissão, então ele é considerado inimputável, tá? Se o indivíduo pode ser também parcialmente, tá? Considerado inimputável, a medida pode ser uma medida, um atendimento um ambulatorial, via CAPS, dependendo mais ou menos do crime, né? Da infração, ou se é uma infração. E também ele pode ser considerado imputável. Então, é importante saber que, mesmo que o indivíduo tenha um transtorno mental, tá? Não quer dizer que ele seja considerado logo inimputável. Precisa haver esse tipo de avaliação para ver se, no momento, ele agiu, né, de acordo, por exemplo, com a crença delirante, se ele estava com um delírio persecutório em relação ao caso, como eu coloquei na liga, o médico. Então, o indivíduo, durante o CAPS, né, ele fazia tratamento para um tipo de esquizofrenia, paranoide, e ele estava delirante e achando que o médico estava querendo matá-lo, estava perseguindo as enfermeiras. Então, nesse momento, ele tentou esfaquear o médico. Então, por isso é importante essa perícia para avaliar. Ele tinha motivo, o ânimos, né, a vontade de matar, né? Mas as características principais de um crime causado por um doente mental, por exemplo, é ausência de motivos, né? A ausência, mais ou menos. É como que ele estivesse agindo de acordo com esse delírio. Então, o indivíduo ele pode ter, por exemplo, um transtorno mental, fazer um tratamento, estar estável, não ter nada que incapacite, nada que prejudique sua capacidade de entendimento e autodeterminação e cometer um crime. Então, a perícia vem aí para avaliar se esse indivíduo, tendo transtorno mental, se ele entendia ou não o que estava fazendo no momento. Então, não quer dizer que o indivíduo tem transtorno mental, se esse indivíduo realmente ele é inimputável ou não. Ou então, próprio dentro do sistema carcerário, né? Acontece, o indivíduo comete um crime, tá dentro do sistema carcerário, mas lá ele fica doente. Então, lá, se ele apresenta um quadro de depressão, um quadro de um surto psicótico, ele precisa ser protegido. Então, ele vai cumprir uma medida protetiva e vai ser transferido para o manicômio judiciário para realizar um tratamento. Após esse tratamento, ele volta para o sistema carcerário comum. A instantaneidade do fato, a amnésia e a ausência de remorso
são características que migram para a questão do crime ser de um perfil de um surto psicótico? Não, porque não há ausência de remorso. A gente usa muito esse termo, ausência de remorso, às vezes para um indivíduo que tem um transtorno de personalidade antissocial e pode cometer um crime como se fosse um psicopata, né? Que a gente usa esse termo. Mas é ele agir de acordo com o que ele pensa no momento. Então, por exemplo, ele acha que o médico estava querendo matá-lo. Então, ele agiu como proteção, tentou esfaquear o médico. Não conseguiu, mas quando foi realizada a perícia, percebeu que no momento desse crime, né, dessa tentativa de homicídio, ele agiu de acordo com o delírio. Então, ali ele foi considerado inimputável, tá? E ele foi realizado o quê? Uma medida protetiva dentro de um tratamento no manicômio judiciário. Então, ele vai cumprir, né, a medida protetiva. Dentro dos questionamentos feitos durante a anamnese, na entrevista, né, o que é que pode dar segurança ao psiquiatra dizer que ele agiu no surto e não, mesmo ele sendo um esquizofrênico, ele estava normal? Então, a perícia psiquiátrica, muitas vezes, são realizadas em vários momentos. Então, um momento, por isso que é uma perícia complexa. Às vezes, a gente precisa do familiar, precisa de um relatório de um atendimento desse paciente, se ele fazia um acompanhamento correto. O modus operandi, como ele fala em relação a isso. Então, para tentar avaliar se ele estava simulando ou não, por exemplo, um transtorno. Então, são feitas perguntas e mais perguntas e repetidas, até realmente avaliar se esse indivíduo está mentindo ou não. Então, é uma perícia complexa e muitas vezes é realizada em mais de um momento, tá? Então, cada perícia é única, cada crime é único, como cada indivíduo é único. Então, o bom da psiquiatria é isso, não existe, não é feito um questionário, e sim uma anamnese bem detalhada. Elaborada, né? Sim. Eu fico muito feliz ouvindo, porque eu já, ao longo desses 30 e tantos anos na ML, já vi perícia psiquiátrica ser realizada em 45 minutos. Então, com que sustento científico, né, com que afirmações científicas você pode avaliar o estado mental de um periciando, mas no momento do crime. Sim, é uma perícia retrospectiva, né? Né? Existem perícias prospectivas também? Sim, a perícia prospectiva em relação à psiquiatria forense seria, por exemplo, na cessação de periculosidade. Então, o indivíduo está dentro do manicômio judiciário, tá? E é feita uma avaliação que seria para inferir mais ou menos as condições do indivíduo, o retorno à sociedade, tá? Não quer dizer que a gente tem uma bolinha de cristal e vai dizer se esse indivíduo vai cometer o crime, o delito novamente ou não. A gente vai inferir se naquele momento o indivíduo está com um transtorno mental estável e se tem a capacidade de retornar à sociedade, né? Ao ambiente. Então, se ele vai ter um apoio familiar, se ele vai ter um apoio de um CAPS, né? Um apoio extra, né? E caso aconteça novo crime ou delito, ou que seja, a periculosidade dele é cessada e ele retorna à medida protetiva anterior. Já naquele que tem a mente criminosa, a personalidade psicopata, eu lembro de quando aquele bandido da luz vermelha, ao invés de pegar uma medida de segurança, que seria quase uma pena perpétua, ele pegou a pena máxima, 30 anos, tinha a redução lá e foi solto. E que eu vi na entrevista um membro do parquê, do Ministério Público, lá dizendo que eu tenho pena da sociedade que vai receber esse cidadão. E uma semana depois ele já estava, porque ele nasce com aquela história do escorpião, né? A finalidade dele é matar mesmo e sente prazer nisso. Como é que a psiquiatria trabalha bem essa questão do psicopata? O tratamento, não existe um tratamento correto. Na perícia, não existe, né? Na perícia, né? Em relação a isso, o indivíduo, primeiro, ele não vai para o manicômio judiciário, porque a jurisprudência brasileira, tá? Fala que a maioria dos juízes seguem que ele tinha um entendimento durante essa prática do crime. Então, se ele entendia, não há uma medida protetiva a ser cumprida por esse indivíduo. Ele não vai para o manicômio judiciário, ele se mantém dentro do sistema carcerário.
Então, por isso que a pena máxima é 30 anos, ele sai. Então, alguns indivíduos, né, dependendo do caso de serial killers, ele pode ter a questão da autodeterminação, a questão de resistir ao crime. Mas aí é cada caso, né? O que é considerado normalmente é que ele entende o que está fazendo no momento do crime. E agora, com relação ao tratamento? Não existe um tratamento eficaz, né, e que seja só medicamentoso. Não. É como no caso, por exemplo, dos indivíduos, os criminosos de ordem sexual. Né? A maioria, como a gente sabe lá no IML, a gente atende vítimas, né, de indivíduos que cometeram esse crime sexual e a maioria era dentro da própria família. Né? Então, foram criminosos que não tinham, por exemplo, a pedofilia, o transtorno parafílico pedofílico. Então, porque muitas vezes, quando aparece um crime em pedofilia, a própria sociedade, então veja que esse programa nosso tem esse propósito de orientar, porque às vezes um parente estava praticando ato libidinoso com a criança de 2, 3 anos e a população já quer fazer justiça com as próprias mãos. Né? O que é que você recomenda nesse caso? Né? Que faça um boletim de ocorrência que pode dar continuidade. Não, faça o boletim de ocorrência, tá? Vai ser realizada a perícia, tá? E a questão também, se um ato libidinoso não tiver, por exemplo, uma prova, né? Uma sugilação, algo assim, durante o inquérito policial, né? A prova pericial é uma das provas. Mas, às vezes, tem mensagens de WhatsApp, né? Pedindo encontro. Então, não é a prova pericial, ela é uma prova técnica, é a prova que é mais utilizada, mas não é a única. Certo. Eu lembro de uma vez, uma criança, 5 anos, foi para a casa de um tio. Né? Ao voltar, uns 6 meses depois, estava lá por circunstâncias e a mãe percebeu uns condilomas, né? Umas verruguinhas na vulva da criança. E a primeira pergunta, seu tio mexeu com você? Criança, com 5 anos, mexeu. Pegou em você? Pegou. E aí prende o rapaz com suspeita de que ele tinha praticado o ato libidinoso na criança. E a criança vai lá para o IML, eu lembro que até um dia de sábado à tarde, e a população já querendo lixar, e nós encontramos exatamente as lesões verrucosas, um condiloma combinato, etc., uma doença sexualmente transmissível, contudo, não é só sexualmente. Então, mas vamos provar, traz ele para fazer o exame, para ver se ele é portador. Ele não era. Quem era? Uma filha dele. Então, veja como a importância da medicina legal, que o laudo é o prefácio de uma sentença, né? Que você pode ofender a honra, a liberdade ou a vida de alguém, vamos supor, se for um país onde tem pena de morte, a medicina legal vai ser um suporte para condenar ou absolver essa pessoa. É isso que estimula você a ser uma legista tão dedicada, Flúvia? Um dos pontos. Um dos pontos. E as lições que você tem recebido até o momento, a mensagem, o que é que deixou, o que é que ficou de bom para você desse congresso? Acho que, como você estava falando, né, a importância que tem o trabalho de um perito, né, porque realmente pode determinar o desfecho de um caso, né, pode ajudar na elucidação de um caso que seja difícil, né, de difícil resolução. Então, e o congresso, eu acho que a gente conseguiu abranger muitos assuntos da área da medicina legal. Então, acho que, do meu ponto de vista, foi um congresso muito rico e os assuntos também foram trazidos de maneira muito dinâmica, muito didática pelos palestrantes. Então, acho que quem teve a oportunidade de assistir saiu com uma bagagem muito rica em relação à área da medicina legal. Ô, Marcos, você ainda tem fotos? Isso ainda do evento, né? Sim, as aulas. Pode passar. Tanatologia. Mais aulas práticas. Beatriz, você está aí, Beatriz? Não, nessa foto não. Mais aulas. A Beatriz tem ido um pouco, ML. Esse aí foi da palestra da professora no congresso. Próximo. Você foi no encerramento, não? Não, esse aí foi no congresso que a gente participou junto com outras ligas do Brasil. Pode passar. Conceito da medicina legal, a gente para logo no início a gente viu. Parabéns. Isso é da liga de vocês, não é isso? É. A importância da psiquiatria, só da psiquiatria hoje, doutora Flúvia, aqui. Então foi uma palestra assim,
interessantíssimo para todos nós, asfixiologia na causa do enforcamento, estrangulamento, etc. Muito bom. Bom, agora a doutora Plúvia vai falar sobre Pode colocar ali só para... coloca aí novamente. Esse é um sobre Instagram. medicina legal para concursos, né, com a professora Plúvia lá no Instagram, não é isso? Ano retrasado, eu tive essa ideia de montar um Instagram para principalmente concurseiros da área, né, de carreiras policiais, então, concurso que cai essa matéria de medicina legal. Então, delegados, agentes, legistas. Então, como uma oportunidade, né, de entenderem um pouco mais em relação à parte de ser mais didático, né, o passar os assuntos da medicina legal, com o intuito um pouco mais à frente de fazer um cursinho online mesmo, para quem queira prestar esse tipo de concurso, né? Principalmente para áreas de carreiras policiais, né? E a inspiração é o Gerson, sempre. Mas assim, eu estava observando, parece que tem uma quantidade razoável de seguidores, né? Eu dei uma pausa, né, na época do mestrado, aí estou retornando agora. Maravilha. E a forma didática, até com desenhos, essas coisas, quem é que elabora isso para você? O desenho eu ganhei, E foi? essa bonequinha, né? E tem as fotos, claro, que não são identificadas, tá? Do tipo de lesão, para que associe a matéria, né? Ao conteúdo. Maravilha. Beatriz, perspectivas da Liga. Esse foi o primeiro evento, né, grande que a gente organizou, o congresso, e a gente recebeu muitos feedbacks positivos, então acho que isso só impulsiona, né, tanto a gente da Liga do SESMAC quanto a Liga da UNIT a continuar, né, elaborando eventos como esses. E as perspectivas são essas, né, de crescimento, de elaboração de eventos, de que mais pessoas, né, possam ter um contato maior com essa área, o que é muito importante. São esses, acho. Tem mais foto, Marcos? Deixa eu ver. Tem só uma, eu acredito que é só para orientar aqui as pessoas, né? Como professor, a gente aproveita um momento como esse de dizer que quando a morte é natural, né? Então o médico assistente ele tem a obrigação de assinar essa declaração de óbito, se essa assistência era no hospital, era em casa ou no ambulatório. Quando a morte é natural sem assistência ou com assistência, mas não tem diagnóstico, ou a morte é pública, num ponto de ônibus, esses corpos são levados a um serviço de verificação de óbito, certo? Quem vai assinar é o patologista. Contudo, agora sim, a morte violenta, suicídio, homicídio e acidente, não deixem que qualquer profissional assine a declaração de óbito, porque vai para a exumação. Então, esse corpo tem que ser encaminhado para o Instituto Médico Legal, para que após uma perícia, após elucidar a natureza jurídica, causa, morte, tempo de morte, tudo isso tem uma importância dentro do direito. E também ali tem a morte sob custódia, morreu numa delegacia, no manicômio, em um hospital, e esse corpo, um hospital de custódia, né? Esse Sim. corpo tem a obrigação de ir para o IML, porque o Estado vai provar que não foi uma morte violenta. Lembrando que a gente não vai colocar se assim, é um homicídio, suicídio ou acidente, né? Isso cabe a quem? A justiça. A gente vai, dentro da DO, falar a causa morte, o que aconteceu e colocar dentro do laudo todas as características que ajudem nessa elucidação, né? Isso. Professora Plúvia, é alagoana? Sou pernambucana, mas sou alagoana de coração já. E seu curso foi onde? Na Universidade Federal da Paraíba, Medicina. Estudei, minha família veio para cá, então continuei, fiz psiquiatria aqui, tá? E fiz a formação em forense em São Paulo. Medicina legal para você? Medicina legal entrou de um modo que eu estava no segundo ano da residência. Então, entrou o concurso, não tinha muita experiência, não tinha muita prática, né, na minha faculdade, teve uma prática apenas. Aí eu disse, vou lá encarar. Né, fui passando várias etapas, né, teste, a parte escrita, né, o teste físico, o teste psicológico, né, o psicotécnico era o dia inteiro de provas. E só realmente no curso de formação que eu tive esse contato maior e entender a importância
da medicina legal, entender o porquê que eu estava ali. Não é? Então, durante as práticas, né, com os professores, né, o Gerson, que até hoje me ensina, qualquer dúvida, chega ali, Gerson, né, por todos os anos de experiência. Então, só durante, né, esse curso de formação foi que eu entendi realmente o que seria a medicina legal para mim. E é uma área que realmente é muito interessante, é uma área boa de trabalhar, né, mesmo que seja com morte, né? Mas é o entendimento, é entender o porquê que esse indivíduo veio a óbito, né? Toda a sequência, né? Toda a tanatologia. Então, é o estudo tanto só do morto, né? Mas como 80% das perícias em vivo, né? Perícias, exames de corpo de delito, condução carnal e exame cautelar. Exame cautelar. Você falou no morto. Qual a importância da tanatologia e do morto, assim, tanto na sua atividade profissional, mas como pessoa, né? Periciar um morto, né? Deixa algo em você? Deixa no sentido, como eu falei, né? Quando eu entro numa perícia, eu tento dar o meu melhor, né? Eu sei que não tem como você ser totalmente, você não é um robô, somos pensantes, né? Então, eu tento colocar da melhor forma, da melhor técnica, né, a perícia que eu vou realizar. Então, eu penso, se alguém tivesse morrido, alguém que eu conheço, em um acidente de carro, então eu vou periciar da melhor maneira. Então, eu estou ali para coletar todos os indícios, né? Realmente coletar se o indivíduo o toxicológico, a alcoolemia, né? Essa importância. Saber quando foi que esse indivíduo realmente faleceu, mais ou menos o tempo de morte, né? A causa da morte. É apaixonante. O que é que você viu com isso, hein? Já foi no ML também? Já viu lá o defunto? Já. A impressão que a primeira que eu lembro que eu chego no ML, quando você olha para o defunto, é como ele não tem os movimentos de respiração abdominal, aí você fica também com um pouquinho de uma apneia quase, né? Você quase que não movimenta. Você sentiu isso? Sim, tem o cheiro também, né? Cheiro. Que é um pouco incômodo. Mas tem sido muito bom acompanhar tanto a doutora Plúvia como outros profissionais que a gente já teve a oportunidade de acompanhar. E cada vez mais me interessando pela área, como a doutora Plúvia falou, realmente é fascinante. Então, acho que talvez seja uma das áreas que eu penso em seguir também depois de formada. Maravilha. Professora Plúvia, nós estamos no final do programa e a gente sempre deixa um pouco uma mensagem, né, para as pessoas que nos assistem. Esse programa assim, tem um feedback muito bom, as pessoas contribuem bastante. Mas o que você deixaria assim, de mensagem da medicina legal, dessa sua profissão, ou na psiquiatria forense também, para a população, né? O que a população poderia esperar de um corpo que está dentro do Instituto Médico Legal, ou de alguém, né, que tem um parente fazendo exame de corpo de delito lá? Lembrar, o que é que eu coloco? Que às vezes a pressa é inimiga da perfeição. Então, se ele está ali dentro, é porque a gente quer coletar algo que contribua para a sociedade. Então, a perícia está ali como auxiliar da justiça. Então, mesmo que às vezes demore um pouco o corpo para sair, né, a gente sabe que a quantidade é mínima, né, de peritos aqui no estado, né, ainda não são separados por áreas, né, como antropologia. O que eu coloco como ideia é isso, é que a perícia está lá como facilitador, como auxiliar da justiça. Então, para que o indivíduo, o juiz possa imputar qual será a pena ao indivíduo que cometeu esse crime, por exemplo, no caso de homicídio. Maravilha. E às vezes a gente tem quebrado agora esses paradigmas de fazer perícia à noite, né? Sim. À noite todos os gatos são pardos, né? Às vezes, e a própria Beatriz já pôde aprender a diferença de uma equimose e de um livor. Isso, no exame à noite, você pode confundir ou interpretar equivocadamente isso. Então, ter a absoluta certeza de que o corpo, enquanto no IML, ele está sendo submetido a uma condução científica para melhor informar. Dizer que não só a medicina legal não é só um auxiliar da justiça, é a própria justiça, propriamente dita, porque ela auxilia a sociedade
né? O magistrado, o advogado, o promotor, Delegado. o perito criminal, o odontólogo, o médico, todos eles têm a necessidade de conhecer um pouco essa medicina legal tão apaixonante, até porque eu sempre digo, não existe uma outra área médica que seja legal, a única é a medicina legal. E aí, Beatriz, o que é que você pode dizer agora no final do nosso programa para acadêmicos que todos devem passar por essa liga, né? Eu agradeço muito, né, o convite e a visibilidade, né, que tanto a Liga do SESMAC como a Liga da UNIT está tendo, né, como oportunidade aqui. Falo para os acadêmicos seguirem, né, tanto a Liga da UNIT, que é a LAMELP, como a Liga do SESMAC, que é a LAMEL no Instagram, para ficar a par, né, das nossos eventos, das programações da Liga. E como eu disse, a gente vai estar abrindo o curso introdutório, né, para receber novos ligantes, para que mais gente, né, mais acadêmicos possam ter um maior contato com a área, né, sem ser só o contato ali durante a graduação, que às vezes é um pouco limitado. E eu agradeço muito também a vocês dois, né, a professora Plúvia e o professor Gerson, por nos acompanhar, né, na Liga, nos orientar, estar sempre dispostos, ter nos ajudado, né, na condução do congresso. Acho que eu falo em nome de todos os ligantes, sem dúvida, que nós somos muito gratos a vocês dois. A gente tem que agradecer a existência de pessoas com um perfil de vocês que têm interesse, né, que buscam sedentos do saber por essa área que nos apaixonou, né? Eu senti paixão no 4º ano de medicina, quando eu fiz um concurso para papiloscopista e alguém já me colocou lá no IML. Eu acho que não foi eu quem escolheu, mas foi Deus, né, que disse, olha, o caminho é por aqui, estou há 35 anos, né, lá dentro do Instituto Médico Legal. Por isso o entusiasmo, por isso a alegria, por isso fico feliz no programa de hoje em ter a professora Plúvia, né, que ela diz que aprende, mas assim, é uma permuta científica, todos os plantões que nós damos, né, tanto um contribui com o outro e vice-versa, e a presença de acadêmicos como vocês é que nos revigora, dá coragem para que nós possamos permanecer mais tempo nessa área. Muito obrigada também. Então, a gente agradece a você, telespectador, por mais uma vez estar aqui conosco. Agradece a professora Plúvia e a acadêmica Maria Beatriz Valença por estar aqui conosco. Um programa que, com certeza, marcou em mim, e porque eu faço aquilo que gosto, ao lado de quem ama, em sintonia com Deus. Essa é a tríade da minha felicidade. Tá certo? Você, telespectador, também, razão maior do nosso programa Medicina em Destaque. Nós agradecemos a sua presença virtual, mas com absoluta certeza, com o mesmo entusiasmo que nós estamos aqui. Até o próximo programa e que Deus nos abençoe.